Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma situação que eu passei lá na alfândega. Na alfândega? Não, na imigração. Troquei os nomes. O que que aconteceu? Isso foi tipo, lá atrás, né, em 2013, quando eu estava indo sentido a Irlanda. Primeiro, como é que foi o meu voo? Eu saí daqui de Recife para Portugal. Aí de Portugal peguei um voo para Londres. De Londres, tipo, eu troquei de um aeroporto para o outro, dentro de Londres ainda, e aí desse segundo aeroporto para a Irlanda, enfim. E aí, quando eu cheguei no meu último ponto, né, que seria lá para a Irlanda, o que aconteceu? Eu cheguei na parte lá da imigração, que é o lugar onde a moça faz o carimbo no passaporte da gente para poder autorizar a gente a entrar no país efetivamente. E aí o que aconteceu? Eu me senti naquela cena do episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, quando o pai do Chris, o Julius, vai renovar a carteira dele de habilitação. Sabe quando ele vai no último dia e tal da renovação e fica lá naquela treta, ele com a atendente. Desculpe, o senhor foi reprovado. Como assim foi reprovado? Deixa eu ver isso aqui. Foi, tipo, muito parecido eu e a moça lá. Primeiro até porque a funcionária em questão da imigração era uma mulher que parecia muito com aquela atriz lá da série, né? Era uma mulher assim negra, corpo forte e tal, assim, né? E aquele tom bem sério. Então foi bem engraçado porque quando eu cheguei lá, tipo, meu inglês era um inglês assim super basicão, que foi o inglês de aulas que eu tive ali em 2019 e 2010. Então, e assim, já fazia um tempo que eu não praticava o meu inglês, então assim, ali foi efetivamente o meu primeiro teste, porque eu estava em território 100% britânico, então... Oi, mocinho. Meu cachorro. Eu estava em território 100% britânico, né? Eu tinha que falar só em português, eu tinha que falar só em inglês mesmo. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, a moça tinha que saber, né? Tipo, se eu trabalhava no Brasil, caso acontecesse alguma coisa, se tinha no Brasil, eu tinha como ter algum respaldo financeiro, caso algo acontecesse. Então, quando ela perguntou, né? Você trabalha no Brasil? Você tem alguma fonte de renda no Brasil, algo do tipo? Só que naquele momento eu não compreendi 100% a pergunta dela. Então, veja só o que aconteceu. Nesse período, eu era estagiária de um comitê de cidadania que funcionava dentro do Banco do Brasil. Veja, eu não era funcionária do banco, né? Eu era estagiária de um comitê que tinha dentro do banco. Eu, na hora ali do nervoso, eu só lembro que quando finalmente eu consegui entender o que a moça estava querendo me perguntar, que era se eu tinha algum vínculo empregatício no Brasil, eu lembro que eu só consegui dizer, oh yes, I'm working in Bank of Brazil. Então eu consegui, no mínimo, dizer pra ela, ah, sim, claro, eu trabalho no Banco do Brasil, porque eu não tinha como, naquele momento que eu tava assim, bem nervosa, sem saber se eu ia conseguir ali responder 100% a pergunta dela. Então aí na hora me veio esse insight, então eu consegui ainda dizer que trabalhava no banco, né? Mas originalmente eu não trabalhava, claro. E detalhe, antes de eu conseguir também finalmente responder isso, eu lembro que enquanto ela perguntava, né, tentava ali formular a pergunta dela de um modo mais claro para que eu pudesse compreender, eu entendia tudo, menos que ela estava perguntando só isso. Então, houve um momento em que eu fiz assim, a senhora quer ver o meu dinheiro? Então eu quase abri a bolsa e mostrei o valor que eu estava entrando no país, para poder comprovar. E ela, não, não, não. E aí ela perguntou com bastante calma, e aí foi aí que finalmente eu entendi que ela estava somente perguntando se eu tinha algum vínculo empregatício no Brasil. Então, percebam que mesmo a gente estudando bastante no Brasil, quando a gente chega na hora, assim, da prova dos 9, a gente acaba às vezes ficando um pouquinho nervoso e é super normal. Eu sempre gosto de relembrar um pouquinho assim de algumas coisas, né, do que eu vivenciei nesse processo meu de quando eu passei esses 20 dias fora. Essas coisas acontecem, gente, e é super normal, é super... não achem que, oh meu Deus, só aconteceu isso comigo. Não, isso pode acontecer com outras pessoas, porque é o momento e só naquela hora que você sabe como é que você vai se portar, como é que vai estar ali o seu entendimento das coisas. Né? Então é por isso que de vez em quando eu sempre digo aqui pra vocês que é importante realmente ficar revisitando o idioma do inglês, né? Se você tiver a oportunidade de olhar outros vídeos aí que tem, né, sites de aulas, né, pessoal aí que dá outras dicas bacanas para poder a gente assimilar bem a percepção, né, do novo idioma. Isso é muito importante, porque para vocês não passarem, por exemplo, por uma situação dessas que eu passei, né, que ok, foi engraçada, mas na hora foi bem assim, nervoso pra mim, que inclusive se eu não tivesse conseguido responder, possivelmente eu não conseguiria naquele momento o carimbo pra, enfim, conseguir entrar no país, né? Dirija com cuidado.
Obrigado. Então isso foi uma coisa engraçada, hoje inclusive é engraçado lembrar, mas imagina, a pessoa perguntando somente, tipo, você tem vínculo de trabalho no Brasil? E eu tinha entendido, você quer ver o meu dinheiro? Como assim? Mas nem era isso, né? Foi só realmente assim um ruído na comunicação que rolou. Mas enfim, no final deu tudo certo, eu consegui compreender o que ela estava me perguntando e aí eu consegui dizer mais ou menos, né, que sim, eu tinha um vínculo empregatício naquele momento, e aí eu consegui lá meu carimbo para poder entrar no país, tá certo? Mas é isso, depois eu volto com outros vídeos, outras histórias, então é isso, até mais, tchau, tchau! Olá pessoas, hoje estou aqui no estúdio, vou latir em inglês.